Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Duarte, eu sou médica no Brasil e em Portugal. Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha preparação para a prova teórica, que é a primeira fase aqui do processo de reconhecimento médico em Portugal. Como brasileira, eu fui isenta de realizar a prova de competências básicas da língua portuguesa, então eu passei direto para a prova teórica, que para mim então foi a primeira fase do processo de reconhecimento. Essa prova ela acontece em janeiro, geralmente nas 2 primeiras semanas de janeiro de cada ano, e ela acontece em simultâneo em todas as escolas médicas portuguesas. A prova é composta de 120 questões que são distribuídas da seguinte forma: 40 questões de medicina interna, 20 questões de cirurgia geral, 20 questões de pediatria, 10 questões de gineco-obstetrícia, 10 questões de clínica geral, 10 questões de saúde pública e mais 10 questões de saúde mental. Para obtermos a aprovação, a gente precisa acertar 50% da prova e o tempo que a gente dispõe para realizá-la é de 180 minutos. O que eu acredito que a maior dificuldade da prova seja justamente conseguir concluí-la no tempo certo. Dicas para a preparação. A primeira delas é familiarize-se com os termos da prova. Abreviaturas, siglas e também com o mediquês aqui de Portugal, porque existem alguns termos que nós não utilizamos no Brasil e que se utiliza-se aqui. Então, para você não perder o tempo na hora da prova, né, de estar lendo ali a questão, estar raciocinando e ter que pensar num termo novo, é importante a gente se familiarizar com esse mediquês daqui. Então, por exemplo, eu lembro, primeira vez que eu li pieira, eu nunca tinha ouvido falar em pieira no Brasil, né? A gente descreve como sibilância. Apesar de a gente conseguir compreender pelo contexto, é importante já estar familiarizado com esses termos para não se perder tempo durante a prova. Treine o estilo da prova. É importante você saber que a prova ela traz o estilo Single Best Answer, que é então a melhor resposta possível. Então você vai ler as alternativas e vai ter mais de uma resposta e você tem que compreender o que a questão está perguntando. Então, por exemplo, e isso aconteceu até na prova que eu fiz, de ter o mesmo texto, né, o mesmo corpo da questão, mas a pergunta era diferente. Qual é o próximo passo para esse doente? Qual é a melhor abordagem para esse paciente? Ou qual é o próximo exame para esse paciente? Ou qual é o exame padrão ouro para esse paciente? Então, se apegar à pergunta que eles estão te fazendo e também entender que é a melhor resposta possível. Tem que treinar isso, porque senão a gente vai ler, às vezes a gente lê a primeira alternativa, tá certo, passa para a próxima. Não, às vezes aquela primeira alternativa, por mais que esteja certo, tem que ler todas, passar aquele olho nas demais alternativas e ficar muito atento à pergunta que eles estão te fazendo. Gerenciar o tempo da prova é muito importante, então treinar em casa para conseguir concluir a prova nos 180 minutos. Eu confesso que quando eu treinava em casa eu nunca tinha conseguido terminar em 180 minutos, sempre muito apertado, e na prova eu fiz como tática foi responder e já passar pro cartão. Não é o meu estilo habitual de fazer prova, porque geralmente eu sou aquela pessoa que lê, relê, depois revisa, né, antes de passar pro cartão resposta. E não, aqui não tem tempo, então foi uma boa tática, eu achei, porque além de eu pensar, é melhor eu concluir a prova do que faltar 20 questões no final e eu não ter nem a possibilidade de lê-las. Então foi esse o foco. A minha maior dificuldade para me preparar foi encontrar questões que fossem do estilo da prova. Primeiro, porque o decreto de lei foi feito em 2018, então é recente também esse processo de reconhecimento médico em Portugal, então não tem muito material e eles também não disponibilizam provas passadas. Então, o material que eu tinha é estudando pelas provas nacionais de acesso, que é a prova para acesso à residência médica em Portugal, que tinha disponível, mas também é uma prova nacional que iniciou recente, então também não tinha muitas provas, mas foi dessa maneira que eu tentei encontrar o estilo mais parecido para a prova. E é importante a gente pensar no estilo, porque comparando com as provas de residência médica no Brasil, apesar de ser temas, né, médicos, enfim, contexto parecido, o estilo da prova é distinto, né? No Brasil as provas elas são
muito diretas, né? No sentido de trazem um caso clínico, geralmente descrevem as alterações no exame, as alterações no achado do exame físico do paciente e te perguntam qual o diagnóstico, qual o tratamento. E aqui a prova é bem extensa, assim, tem muitas questões que são questões longas, compridas, assim, descrevem pormenorizado o exame físico, muito para florear a questão, assim, então são questões exatamente isso, floreadas. E aí você precisa também treinar essa questão de entender o que a questão está te trazendo. Por que aquela informação que eles trouxeram no corpo do texto é pertinente para a resposta. Então é treino, não adianta. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curta, compartilhe e também se inscreva aqui no canal. Pode me procurar também no Instagram. Se tiver perguntas, pode deixar nos comentários que eu irei respondê-la. No próximo vídeo eu vou falar então sobre como foi o preparo para a fase prática no processo de reconhecimento. Até lá!